Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou em um dos lugares mais sombrios da história da humanidade, o campo de concentração de Neuengamme, aqui na região metropolitana de Hamburgo. Neste local, mais de 100 mil pessoas foram presas, torturadas e sofreram os maiores tipos de abuso aí em condições desumanas. Trouxe vocês aqui hoje para conhecer um pouco mais dessa história e a gente poder refletir juntos aqui sobre um dos momentos aí mais tristes da história da humanidade aí de todos os tempos. 1, 2, 3. O dia de hoje está um dia bem típico para esse lugar aqui, né? Um dia sombrio, fechado, triste, né? Então, a serração está super baixa aqui, tá 2 graus. E aí a gente já fica imaginando como seria viver aqui nessas condições aqui, sem ter as roupas adequadas, com tratamento adequado, sem ter locais adequados para morar, né? Tudo isso fazia parte da tortura, né? E grande parte dos dias aqui nessa região são assim, nem sempre fechados assim, mas frios, né? A gente tem, vou mostrar aqui, ó, quase não dá para ver os prédios, né? A gente está falando de uma coisa que aconteceu há mais de 80 anos atrás, então grande parte acabou sendo destruído depois da Segunda Guerra Mundial, mas ainda é um memorial aqui para realmente nunca ser esquecido esse período. Vamos passear um pouquinho aqui e conhecer um pouco mais dos locais. Em 1938, o governo da Alemanha decidiu reativar uma mina de tijolos que havia nessa região aqui, próximo da cidade de Hamburgo, para a produção de tijolos realmente para as grandes construções que o governo queria fazer, não só aqui na região, mas também por toda a Alemanha. E assim começou a história aqui. Alguns prisioneiros foram enviados para cá para reconstruir a fábrica e começar a produção. E os anos foram se passando, a pressão para que os prisioneiros fossem utilizados para algum tipo de trabalho fizeram com que trouxessem eles para cá. E aí aqui aumentando cada vez mais até chegar aí aos mais de 100 mil pessoas que foram trazidos para cá, para esse campo de concentração. Inicialmente, somente tijolos foram feitos aqui, mas depois de um tempo também a produção de armas aconteceram. Aqui a gente está bem em frente à nova fábrica de tijolos que foi construída, porque inicialmente tinha uma fábrica aqui e depois foi construída essa nova aqui com toda a estrutura mais moderna que tinha. A gente pode ver aqui ó, todos os trilhos que eram utilizados para os carrinhos trazerem a argila das minas. Aqui eram as minas de argila que existiam na época, então tirava a argila daqui para levar lá para dentro, para onde eram feitos, confeccionados os tijolos. Então para a época, aparentemente, a estrutura que era utilizada era a estrutura mais moderna possível para uma fábrica de tijolos que naquele momento. E aparentemente tudo era muito moderno ali dentro da fábrica. E a utilização de trabalho forçado era mais uma forma de economizar realmente e, digamos assim, explorar aqueles presos que eram mandados para cá. Realmente era uma forma de rebaixá-los e torná-los ainda mais submissos aos soldados que haviam prendido. Hoje, a gente não tem nada mais aqui dentro dessa área. É uma área de exibição e de estudos, realmente. Mas tem aqui a chaminé, que era utilizada anteriormente para sair daí da fumaça daqui da olaria antiga. As pessoas que eram trazidas para cá vinham de todas as partes da Alemanha e também da Europa. E, inicialmente, não havia nenhuma forma de chegar diretamente aqui no campo de concentração.
somente em 1942 foi construída uma estação aqui nesse local que eu estou. Antes disso, os prisioneiros eles vinham até a estação em Bergedorf ou então em Hamburgo e vinham caminhando até aqui. Se fosse de Hamburgo para cá, a caminhada era de mais de 30 quilômetros até chegar aqui. Muito mais aí de 3 horas de caminhada para chegar até aqui depois de passar dias viajando. A viagem era feita em vagões de carga como esse aqui, semelhante a esse. Alguns tinham ainda uma abertura, a porta geralmente era fechada, né? E outros tinham uma pequena aberturazinha de ar, alguns nem isso, era totalmente fechado. E podiam ter até mais de 100 pessoas num vagão como esse. Existe aqui nesse memorial, tem aqui uma representação, aqui no concreto é como se fosse o tamanho de um vagão e as pegadas de 80 pessoas, como se estivessem ocupando o vagão 80 pessoas. Então a gente consegue olhar as pegadas aqui e imaginar 80 pessoas dentro de um vagão como esse aí, como que era apertado. Então praticamente vinham em pé, com as viagens podendo durar aí 2, 3, 4 dias, dependendo de onde vir, sem nenhum tipo de alimentação, água ou nada. Muitas pessoas morriam no próprio trajeto entre onde eles estavam vindo e aqui, em Neuengamme. Com o avançar da guerra, a necessidade da utilização dos prisioneiros para fabricação de armas fez com que uma nova fábrica fosse instalada aqui. Além da construção de tijolos, em 1943 também começou-se a produzir armas aqui e foi mais uma utilização das pessoas nesse local. Esse local aqui que a gente está é justamente onde eram situadas as fábricas de armas, né? Então aqui esses galpões aqui eram onde os prisioneiros faziam as armas para serem utilizadas pelos exércitos. Tem essa fornalha aqui, que era onde o ferro era forjado e fundido aqui na construção das armas, né? Então tem alguns equipamentos que eles usavam aqui, mas aqui era o local de trabalho aqui, mostrando um pouquinho de como que era a área aqui e os equipamentos usados na fabricação das armas. Esses locais aqui, marcados assim de pedra, eram onde eram as barracas que as pessoas sobreviviam, né? Não dá para dizer que elas moravam, mas é onde eles passavam o tempo enquanto não estavam trabalhando. Então, vários locais desses aqui. Ali no meio, nesse local onde está coberto aqui, era uma prisão, uma cela, onde eram mais maltratados ainda. Inicialmente, as pessoas que morriam eram levadas para serem cremadas na cidade de Hamburgo. Mas depois de um tempo, como passou a morrer tantas pessoas, foi construído um crematório aqui, nesse local. Só sobrou a fundação dele aqui, né? Então, para economizar tempo, e já cremavam as pessoas aqui mesmo, depois de mortas. Era um crematório pequeno, comparado com outros campos de concentração, mas ainda tinha a sua utilização aqui, né? Então tem uma placa aqui em homenagem àqueles que foram cremados aqui. Antes da ferrovia chegar aqui em 1942, tudo que era produzido aqui era transportado através de barco para Hamburgo ou para outras cidades. Então, os prisioneiros aqui tiveram que construir um canal que ligasse essa região aqui, onde era
o campo de concentração até o rio Elba para conectar aí a hidrovia. E mesmo assim, daqui foi conectado num outro rio e tiveram que alargar o outro rio também para a passagem das barcaças aí com os tijolos e depois os armamentos que eram produzidos aqui. Agora, imagina mergulhar na água para construir o canal num frio como esse, ter que tirar o barro e trabalhar forçado sem ter se alimentado direito. A situação é desumana, realmente. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso aqui nesse vídeo, mas é triste. Veja como tá a neblina hoje. Imagina isso. E hoje ainda está 2 graus. A temperatura aqui pode chegar a -10. Dentro da água, talvez até menos. Aqui tem um barco, uma barcaça aí de transporte de ferro. Dá para subir ali. Aqui mostra a construção do canal pelos prisioneiros. Aqui temos uma maquete representando todo o espaço para ver o tamanho. Aqui foi quando tudo começou, com a antiga fábrica de tijolos. E aí foi se expandindo. Aqui é aquele lugar que a gente foi, que é a fábrica nova, que foi construída depois que já estavam aqui, né? Essa região aqui na frente era onde era a mina de argila. Aqui onde sobreviviam as casinhas aí, os locais onde moravam. Onde não moravam, né? Sobreviviam, né? Como sempre digo. Tudo muito cercado. Ali, aquele espaço é a fábrica de armamento. Mais alguns locais aqui, aquele lugar da estação, onde chegavam os presos. Mas dá para ver o tamanho que era o campo. Pessoas de toda a Europa eram enviados para cá. Eles geralmente eram prisioneiros políticos, judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros de guerra em geral, de todos os países ocupados. Diferentemente de outros campos de concentração, aqui não haviam tantos judeus. Cerca de 10% dos presos aqui eram judeus. Aqui eram mais prisioneiros de guerra, realmente, que eram enviados para fazer trabalhos forçados. Porque aqui não era considerado um campo de extermínio, mas sim um campo de trabalho. Nessa exposição aqui conta um pouco da história dos presos. Então, tem aqui um pouquinho aqui, por exemplo, Reinhold Meier, nascido em Hamburgo, vendedor de livros. Aí mostra um pouquinho da história, porque que a pessoa foi presa. Johann Wilhelm Traumann. Nascido boxeador, campeão em 1933. Aqui é uma representação de como eram as barracas, né? Tinha uma área aqui, como se fosse de convivência. E aqui, essas prateleiras aqui eram as camas desse modelo aqui. Então, uma prateleira de 3 andares aqui, uma cama de palha. Era o que eles tinham em cima da madeira. Era o lugar de dormir. Depois das camas vinha a parte de banheiros. E aqui tinha um registro de todos os prisioneiros, com todos os detalhes, quando que chegou, de onde era, o nome completo e todo o controle. Impressionante o controle que eles tinham de tudo que estava sendo feito. Um vestido
usado por mulheres. Aqui os famosos roupas listradas, né? Como eu disse, mais de 100 mil pessoas foram mandadas aqui para Neuengamme. Desse total, quase metade delas tem esse registro que 42.900 morreram aqui. Infelizmente, isso se passou aí. Aqui, não, como eu disse, não era considerado um campo de extermínio, mas as pessoas morreram por falta de alimentação adequada, por maus tratos, por trabalho excessivo, tudo relacionado a doenças, né? As doenças se espalhavam entre aqueles que estavam aqui, né, não tinham nenhum tipo de controle de higiene, frio extremo, imagine os trabalhos nessas condições. Olha como está o dia de hoje aqui, como vocês já estão vendo aí de pano de fundo aí, não está dando para ver nada aí, a partir de 5, 6 metros a gente já não vê mais nada aí para frente. Condições extremas, da mesma forma no período do calor, deveria ser terrível também os locais. Uma fase sombria. Com o avanço das tropas aliadas, Hamburgo foi dizimada. Que eu falei no vídeo lá que eu visitei o bunker lá em Hamburgo. Hamburgo foi 80% da cidade destruída. Os aliados invadindo a Alemanha, pelo norte da Alemanha, conseguiram liberar esse campo em 2 de maio de 1945. Então foi quando o campo foi reconquistado aí pelos aliados e liberados os prisioneiros daqui. Esse ano, em 2025, está completando aí 80 anos da liberação. Depois da guerra, um dos usos que foi feito para esse local aqui foi justamente para utilizado como uma prisão. Já tinha aí o conceito de prisão, né? Mas foi construída uma nova prisão nesse local aqui e que depois de muitos protestos das vítimas, das pessoas que se preocupam com a história, ela foi desativada aqui somente em 2003, que ela foi demolida para a construção do memorial. Esse memorial aqui foi inaugurado em 2005. Então a gente está completando aí 20 anos do memorial. Aqui a gente tem um resquício do muro que era da prisão, que era nesse local aqui, com uma torre de observação ali. Então, assim, depois de muita luta dos sobreviventes e parentes das vítimas, das pessoas que sofreram as atrocidades aqui, que realmente isso aqui foi transformado no memorial que a gente está conhecendo aqui hoje. E o principal realmente é esse memorial se manter livre aí, sempre disponível para as pessoas nunca esquecerem, que é o mais importante, né? E a Alemanha mantém diversos memoriais como esse. Não só aqui, por exemplo, a gente tem os nomes das pessoas que acabaram falecendo aqui nesse local, mas o mais importante, além de tudo, é totalmente gratuito a visita aqui, porque além de toda a tragédia, né, todo o terror que já foi esse local, não fazia sentido ainda lucrar com esse tipo de situação. Então tudo é mantido aqui pelo governo, mas como uma forma de lembrança, de estudos, e que isso nunca volte a acontecer novamente. Na parede estão os nomes das pessoas que faleceram aqui, de acordo com a data da morte de cada um deles. Então tem algumas homenagens aqui, as pessoas têm, alguns que tem que a família trouxe a foto e tudo mais, mas é triste, realmente, a quantidade de pessoas que perderam suas vidas nesse local. Se você tiver interesse em conhecer aqui, é muito fácil de vir, dá para vir de carro, se você tiver com algum carro alugado, por exemplo, e tudo. Lembra de alugar sempre com a Rent Cars, parceiro aqui do canal. Mas se você quiser vir com transporte público, também super fácil de chegar. É só pegar o S-Bahn, o S número 2, né, o S2, até a estação de Bergedorf. De Hamburgo até Bergedorf são mais ou menos 30 minutos. Dá para passear um pouquinho, conhecer a cidade. Cidadezinha bem bonitinha, bem pequena. Tem um vídeo aqui no canal. Inclusive esse vídeo eu fiz antes de vir para cá. Fiz hoje pela manhã, passei um pouquinho lá, depois eu vim para cá. Então dá para fazer as duas coisas combinadas. Uma cidadezinha bem bonitinha, único distrito de Hamburgo que tem um castelo. E aí de lá você pega um ônibus para cá, o ônibus número 127, que gasta aí cerca de 25 minutos. São 19 paradas até a parada Kase Gedenkstätte Ausstellung, que seria a parada da entrada principal lá
aqui do campo de concentração. E é um passeio interessante, principalmente para nunca esquecer isso aqui que aconteceu nesse local, né? Então, esse está sendo aí um vídeo um pouco mais sério do que o normal aqui do canal, justamente porque é muito difícil a gente não se emocionar em um local como esse, ver tanta atrocidade que aconteceu aqui nesse local e que não só aqui como em outros locais aí pela Europa durante esse período. Aqui tem um memorial aqui mostrando um pouco de como que as pessoas eram encontradas aqui, praticamente pele e osso. Somente 14 soldados que trabalharam aqui chegaram a ser acusados pelos crimes cometidos durante o período aqui em Neuengamme. O site oficial da cidade de Hamburgo trata esse local aqui como o capítulo mais vexatório e mais triste da história da cidade. E não há como ser diferente, né, pessoal? Infelizmente aconteceu, a gente não consegue negar o passado, né? Então nada mais justo do que ter um memorial como esse aqui para a gente evitar que as coisas aconteçam novamente. Então é importante que se fale sobre isso, que se mostre isso e que se mantenha vivo essa memória aí para que isso nunca seja esquecido. Bom, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais sério aí, como eu disse, não dá para não se emocionar em uma situação como essa. E se inscrevam aqui no canal, assistam os outros vídeos, eu prometo que os outros vídeos são muito mais com um astral muito melhor do que esse daqui, né? Esse aqui foi muito mais mostrando uma parte da história realmente, contando história. Eu gosto bastante de história, então gosto de contar histórias. E se você quiser apoiar o nosso canal, considere se tornar membro aqui, que a gente tem está trazendo conteúdos novos para a área de membros, conteúdos exclusivos para os membros, além de todo o conteúdo que a gente já compartilha aqui semanalmente, todo domingo, a gente tem vídeo novo aqui no canal. E agora, me diz aqui nos comentários, vocês já tinham ouvido falar sobre Neuengamme, esse capítulo sombrio aqui da história de Hamburgo? Quero saber aí o que vocês acham sobre isso aí, sobre toda essa situação que aconteceu aqui nesse período. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.